Já faz uns 3 anos, pelo menos, assim, que eu tô num processo de terapêutico, de autoconhecimento, de cuidar de mim. E esses 3 anos aí, geralmente, eu tô com a Grazi, né? Acho que eu já fiz de tudo que ela oferece, eu já fiz com ela. E eu trabalho com uma agência de publicidade, eu sou designer. Eu estudei no final do ensino médio numa escola técnica em Criciúma, daí eu fiz eletrotécnica. O que eu me perguntei muito, assim, por que eu fiz essa escolha? Porque profissionalmente não me rendeu nada. Mas com o curso, o seu lugar e as aulas da Grazi, eu tive um insight do porquê que eu fiz esse curso. E também me formei em História, que era a minha paixão, mas também profissionalmente não me rendeu muita coisa, e trabalhei com muita coisa, comércio, Sim. videolocadora, enfim. Aí vim para Florianópolis e comecei um curso de design gráfico aqui. E daí eu trabalhando na área. Eu gosto do que eu faço, eu sinto que é um caminho, mas não é isso ainda, sabe? Não é aquilo que eu me conecto 100%. Mari, conta para nós aí, então, que tá todo mundo curioso para saber como é que foi o teu processo aí de desenvolvimento. Como é que era a Mari há 3 anos atrás? Conta pra gente. Ai, não só 3 anos atrás, né? A vida inteira perdida. Perdida, assim, no sentido de não saber qual era meu lugar. De me sentir sempre deslocada, que não pertencia a nada. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar de várias formas, assim, com a minha família, com a minha mãe. Eu não tenho muito contato com meu pai, né? Cresci com a minha mãe, meu irmão. E hoje eu tenho essa consciência, né? Hoje eu olho para trás e entendo, assim. E depois que minha mãe faleceu, em 2014, muita coisa começou a vir à tona, né? E em 2017 foi quando eu te conheci, né, Grazi? Eu comecei a fazer umas sessões de reiki lá. Uma amiga minha da agência, que eu tinha entrado no mesmo ano, ela me indicou você. Sim. Aí eu comecei a ir, sim. E eu sempre me interessei muito por essas terapias mais alternativas, mais holísticas, trabalhar energias, mas nunca fui muito atrás, assim. Na verdade, eu tava a minha questão espiritual bem de lado, sabe? Não tava olhando pra nada, assim. Teve momentos na minha vida que eu olhei, outros que não. Eu tava bem só tentando tocar a vida, sabe? E aí eu comecei a ter crises de pânico. Foi até em janeiro de 2018 que eu tive uma crise muito forte. E aí foi o que me fez mais seriamente olhar para isso, assim. Eu comecei terapia, comecei a fazer mais reiki, né, contigo. Eu busquei tanta coisa, fazer exercício, fazer meditação, cuidar da minha espiritualidade. Foi um conjunto de coisas, assim. E aí o reiki, para mim, foi o que, sabe, eu ia e aquilo aliviava, aquele peso que eu sentia aliviava, sabe? E eu pensava, nossa, eu queria tanto poder aplicar, saber aplicar isso. E daí um tempo depois tu falou, eu vou fazer o curso. Deu, nossa, perfeito, né? Vou fazer. E foi assim, transformador, foi maravilhoso. Pra mim, né? Pelo menos, assim, eu senti que aquele era o começo da minha cura. Uma porta se abriu pra mim naquele momento, sabe? Eu senti mesmo que aquilo conectou comigo. Então, a partir do curso, eu já não tive mais aquelas crises fortes de pânico. Eu consegui também, com a terapia, entender melhor meu processo, entender o que poderia desencadear. E mesmo às vezes do nada isso vem, mas eu sabia como controlar através do reiki, através de todos os estudos que eu estava fazendo, né? E isso me ajudou muito, assim. E aí depois veio a constelação, né? Eu tô sempre indicando, vem fazer constelação, fazer constelação. Mas eu não me sentia preparada, até um dia fui ver, não sei se tu lembra. Mas eu não tava bem naquele dia, eu acho que eu vi uma só e fui embora, assim. Nossa, o que é isso? Não entendi nada. Não tava bem, mas, ai, não.
Não é pra mim esse negócio aí. Não quero saber de Não, constelação. Agora ela só tá querendo fazer a foi. formação, né? Foi. Aí demorou um tempo, assim, até eu decidir me sentir pronta. Fui com bastante medo, mas fui. E eu lembro que eu fui a última, assim, eu tava tão ansiosa, assim, nossa, o que será que vai mostrar, né? Daí imaginei, vai ter a ver com meu pai, porque a gente não tem, a gente quase não conviveu juntos, tem uma relação difícil. Mas se mostrou algo assim, claro, tinha a ver com ele, eu aconselhei meus pais, mas algo que eu nem imaginava. Eu tenho que dizer assim, que pra mim foi muito difícil depois, tá? Eu falava pra mim, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fiz a constelação? Eu tava melhor já, o Reiki já tinha me ajudado, sabe? Porque parece que eu voltei umas 10 casas, assim. Pelo menos pra mim, sabe? Eu não sei se isso é normal É acontecer. normal. Acho que levou, assim, uns 2, 3 meses, ou um pouco mais até, pra eu começar a me equilibrar de novo, sabe? Aí, depois de um tempo, eu ainda fiquei, não queria nem ouvir falar em constelação, assim. Eu fiquei meio traumatizada, confesso. Mas foi tão importante, tão importante. E hoje eu entendo, assim, que, nossa, eu julgava muito meus pais, meu pai principalmente. Tinha muita raiva, guardava aquilo dentro de mim. E eu vi o quão fora do meu lugar eu tava, sabe? E que aquilo me forçou eu olhar aquilo e tentar me botar no meu lugar. E ter humildade, né? E honrar meus pais. E foi um movimento, assim, muito grande, assim, muito difícil pra mim. Mas valeu a pena, nossa. Aí depois, com o tempo, tô acalmando. Eu fiz o curso nível 2 do Reiki, também maravilhoso. Me equilibrou muito mais. Fiz outras constelações, daí já foi totalmente diferente. Né? Já foi... Claro que foram coisas, assim, pesadas, né? Foram coisas que mexeram comigo, mas não da mesma forma. Eu já estava muito mais pronta para isso. Eu vejo. Aí também tem a regressão, que, meu Deus. Olha, Grazi, eu fiquei com medo de fazer isso. Eu relutei muito tempo, mais de ano, tu me convidando, vamos fazer, vamos fazer. E eu, ai meu Deus, morri de medo, morri de medo. Até que um dia eu acordei assim, eu vou fazer. Tá na hora, eu vou fazer. E eu fui, né? E foi maravilhoso. Nossa, como eu queria ter feito isso antes. Mas foi no momento certo. No momento certo. Foi no momento certo. Me esclareceu tanta coisa, tanta coisa. Eu passei a ter outro olhar, assim. Somente a questão do meu irmão, que a gente nunca se deu bem. Pude entender muita coisa. Aí depois veio o curso online, o seu lugar, que eu terminei já. Eu até vi que algumas pessoas falaram que deram uma travada em alguns módulos, né? E até te explicou que era normal isso acontecer. Eu não tive isso. Eu acho que eu fiz num ótimo momento, assim, que às vezes, tá, trabalhei bem aquilo, senti, mas continuei trabalhando, sabe? Aquilo não me travou, assim. E foi uma experiência muito legal, sabe? Diferente, assim. Os exercícios são uma forma complementar, né, Grazi? Assim, de olhar e tal, as nossas questões. Acho que todos fizeram sentido, assim. Foram se construindo aos poucos, né? Começou, tipo, devagarinho, vendo uma coisinha e outra, foi aprofundando, aprofundando, aprofundando. E não foi algo assim que eu notei uma diferença assim muito brusca, sabe? Tipo, quando eu fiz o curso de Reiki, por exemplo, eu fiz a constelação. Foi algo que foi acontecendo muito devagar, mas que eu fui tendo insights. Tipo, eu sempre todo dia de manhã eu acordo mais cedo e faço a minha auto-aplicação de Reiki. Aí faço umas outras coisas ali, umas técnicas que você ensinou e tal. E aí depois fazia o módulo do curso. E em vários momentos, assim, principalmente no Reiki, eu tive muitos insights. Que eu acho que foi se abrindo através do curso, sabe? Até do meu pai. Eu senti um dia que eu precisava falar alguma coisa pra ele, sabe? Que a gente não se falava há muito tempo, alguns anos já. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, assim, agradecendo por ele ser meu pai, por ele ter me dado a vida. E que não importava, assim, se a nossa relação não... A gente não teve uma relação próxima, nada disso, sabe? Mas que eu era muito grata por ele estar na minha vida, assim. Então, eu senti que eu precisava falar algo assim pra ele, sabe?
E foi. Ele só agradeceu, né? O jeito dele, acho que eu não esperava isso. Sim. Mas eu me senti assim, sabe, muito mais leve. Entre outras coisas, assim, sabe, que foram acontecendo. Um outro olhar em relação ao meu irmão também, entender que ele também tem a carga dele, né? E me abrir mais para nossa relação também, sabe? E eu vi que fluiu muita coisa. É um caminho sem volta, né? Dói. Nossa, é tão difícil olhar pra gente, olhar para nossas sombras, para os nossos medos, pro nosso pior lado, assim. Mas não tem coisa melhor ao mesmo tempo. Eu ficava no começo, quando eu tava nesse processo, ainda muito no início, assim, tava me sentindo muito mal. Claro que era um momento que eu tava muito desequilibrada. E eu pensava, ai, por que isso tá acontecendo? Porque eu queria que voltasse a ser como antes. Daí eu vejo, não, isso precisava acontecer. Imagina, não quero ser como antes. Jamais. E acho que tudo vem para somar, né? Sim. Se mostra o caminho ali fácil para ti, mas se tu não olha, vai ser pela dor. E foi, eu acho que hoje eu olho na minha vida e vejo muitos momentos assim que eu podia ter olhado para tudo isso assim, de outras formas, mais suave. Mas não foi. Foi assim, mas tá tudo bem também. Hoje eu olho com muito mais carinho pra minha história assim, sem me culpar, sem me julgar, aceitando o que eu sou, o que eu fui e tentando ser o melhor de mim, né? Todos essas terapias, esses exercícios, tudo isso ajuda assim, muito, porque sozinho não dá pra conseguir isso. Não. E também, até no começo tu falou, né, da gente compartilhar as histórias. E isso, principalmente no início, quando eu não estava assim bem, estava muito desequilibrada, ouvir histórias parecidas com aquilo que eu estava sentindo me dava muita força, sabe? E saber que eu não estava sozinha, assim, e que é possível, sim, transpor tudo isso e ir para um lugar melhor. E Mari, como é que tu tá se sentindo hoje, assim? Como é que tá a tua vida hoje, depois de tudo isso que você passou? Como é que tá a Mari de hoje? Você falou da Mari de 3 anos atrás, e como é que tá a Mari hoje? Conta pra gente. Eu sinto que eu estou trilhando meu caminho, reencontrando meu caminho, meu propósito, voltando, né, pro meu caminho. Sinto que ainda tem muita coisa para fazer, mas hoje eu me sinto muito melhor, mais equilibrada. Claro que tem dias assim que sai do eixo, Uhum. mas eu já consigo ter mais consciência e tentar olhar, tá, por que que eu tô me sentindo assim? Sabe, o que que aconteceu? E ter ferramentas para me reequilibrar.